tua verdade era a verdade do mundo, mas a verdade do mundo não satisfaz. A tua dor era um pesar tão profundo que dentro de ti não cabia mais. Pega teu arado e prossegue sorrindo a tua tarefa. Ama, trabalha, semeia e espera. Nessa estrada somente quem dá mais do que recebe dá o testemunho de quem nunca esquece. Andai como os filhos da luz, tua missão é iluminar. Vós sois todos filhos da luz, espalhai tua luz em todo lugar. Hoje tua estrada é adornada de flores, segues teu rumo sem olhar para trás, pois descobriste a alegria que existe em espalhar tua luz em sopros de paz. Pega teu arado e prossegue sorrindo a tua tarefa. Ama, trabalha, semeia, espera. Nessa estrada somente quem dá mais do que recebe dá o testemunho de quem nunca esquece. Andai como os filhos da luz, tua missão é iluminar. Vós sois todos filhos da luz, espalhai tua luz em todo lugar. Andai como os filhos da luz, tua missão é iluminar. Vós sois todos filhos da luz, espalhai tua luz em todo lugar. O amanhã já vem e o sol brilhará. Os ventos bravios irão se acalmar. Tudo passará. Se hoje a dor me traz o sal redentor, me acena o perfume suave da flor nos jardins do amor. Referto em luz, vem Jesus me embalar, mais que meu corpo, dou-te minha alma. E por onde eu for, nada temerei. Por mais que a jornada me custe, eu sei que em Cristo vencerei.
converto em luz, vem Jesus me embalar. Mais que meu corpo, dou-te minha alma. E por onde eu for, nada temerei. Por mais que a jornada me custe, eu sei que em Cristo vencerei. E por mais que a jornada me doa, eu sei que em Cristo vencerei. Com Cristo eu vencerei. Trazias o coração repleto de esperanças, traçavas tantos planos de alegrias e os sonhos adornavam-te os dias. Aí veio o temporal e o futuro trouxe a dor, a lágrima, a tristeza, a solidão. Voltastes os olhos para o céu, como ainda dá, porque rolaram pelo chão teus sonhos e todos os teus planos de felicidade. Choras, Amigo, ninguém semeia dor e colhe paz. E hoje tens o que plantaste lá pra trás, mas o amanhã está em tuas mãos. Persiste e acenda a tua luz, mesmo que doa, e segue a direção do amor mais puro. assim verás teus sonhos germinando no futuro. Persiste e acenda a tua luz, mesmo que doa, e segue a direção do amor mais puro. Assim verás teus sonhos germinando no futuro. Teus sonhos germinando no futuro. Teus sonhos germinando no futuro. Teus sonhos germinando no futuro.
amor eleva, viverás na terra sem tocar o chão. Ama, afugenta as dores, pensamentos, flores te envolverão. Faz o peito a lira, livre a
Bom dia a todos. Sejam bem-vindos à nossa casa, ao Centro Espírita Miguel, nossa reunião de fluidoterapia. Os portões físicos da nossa casa encontram-se ainda fechados, mas os espirituais, como sempre, estão abertos com todos os irmãos trabalhadores, Miguel, Catuíte, a espiritualidade de luz, prontas a nos receber e a nos acolher. Sou Silvia Costa, trabalhadora da casa. Hoje o nosso estudo será com a Marcília, também trabalhadora da casa. Ela dará continuidade ao capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Os itens serão 11 a 13. Não julgueis, a fim de que não sejais julgados. Aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Que possamos aproveitar ao máximo as reflexões trazidas nesta manhã. E que Jesus, na sua infinita bondade, olhe por todos nós. Do livro Vinha de Luz, pelo Espírito de Emmanuel, por Francisco Cândido Xavier, capítulo 2, Vê como vives. E chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu venha. Jesus, Lucas, capítulo 19, versículo 13. Com a precisa madureza do raciocínio, compreenderá o homem que toda a sua existência é um grande conjunto de negócios espirituais e que a vida em si não passa de ato religioso permanente, com vista aos deveres divinos que nos prendem a Deus. Por enquanto, o mundo apenas exige testemunhos de fé das pessoas indicadas por detentores de mandato essencialmente religioso. Os católicos romanos rodeiam de exigências os sacerdotes, desvirtuando-lhes o apostolado. Os protestantes, na maioria, atribuem aos ministros evangélicos as obrigações mais completas do culto. Os espiritistas reclamam de doutrinadores e médios as supremas demonstrações de caridade e pureza, como se a luz e a verdade da nova revelação pudessem constituir exclusivo patrimônio de alguns cérebros falíveis. Urge considerar, porém, que o testemunho cristão no campo transitório da luta humana é dever de todos os homens indistintivamente. Cada criatura foi chamada pela providência a determinado setor de trabalhos espirituais na terra. O comerciante está em negócios de suprimento e de fraternidade. O administrador permanece em negócios de orientação, distribuição e responsabilidade. O servidor foi trazido a negócios de obediência e edificação. As mães e os pais terrestres foram convocados a negócios de renúncia, exemplificação e devotamento. O carpinteiro está fabricando colunas para o templo vivo do lar. O cientista vive
fornecendo equações de progresso que melhorem o bem-estar do mundo. O cozinheiro trabalha para alimentar o operário e o sábio. Todos os homens vivem na obra de Deus, valendo-se dela para alcançarem um dia a grandeza divina. Usufrutuários de patrimônios que pertencem ao Pai encontram-se no campo das oportunidades presentes, negociando com os valores do Senhor. Em razão desta verdade, meu amigo, vê o que fazes e não te esqueças de subordinar teus desejos a Deus nos negócios que, por algum tempo, te forem confiados no mundo. Mestre Jesus, queridos amigos espirituais que envolvem a nossa casa espírita, nesse momento de início da nossa reunião, queremos, envolvidos pelos mesmos pensamentos e vibrações, pedir um amparo para essa reunião que se inicia. Que cada um aqui vinculado nesse momento, envolvido por essas preces, possa ser também um vetor de irradiação das vibrações aqui recebidas para os seus familiares e para aqueles que convivem com ele. Agradecemos, Jesus, pela oportunidade desse estudo, mesmo distanciados fisicamente, mas unidos, cada um no seu lar, pelos pensamentos, pelos sentimentos de amparo, de reflexão, de aprendizado e também de confiança de que estamos vinculados a essa espiritualidade tão querida que nunca deixa de cuidar de todos nós quando elevamos as nossas preces a eles. Que a Tua luz, Senhor, possa envolver aqueles que não têm quem peça por eles, os doentes, os aflitos, os abandonados, aqueles que estão com os infortúnios ocultos, sem que ninguém saiba, que possam ter também os seus sentimentos, os seus pensamentos direcionados para o bem, para a saúde, para a esperança. E assim agradecemos e pedimos a permissão para iniciar a reunião da manhã de hoje. Graças a Deus. Olá, bom dia, companheiros queridos, tudo bem com vocês? Meu nome é Maria Marcília, sou uma trabalhadora da Casa de Miguel e hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos. Vamos tratar dos itens 11 a 13, que tem um ensinamento belíssimo, como todos, do nosso Mestre Jesus. Quando ele nos disse, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra.
Então, esse ensinamento de Jesus, ele está no Evangelho de João, capítulo 8. E está narrado da seguinte forma: os escribas e os fariseus trouxeram a Jesus uma mulher que tinha sido pega em adultério e a colocaram lá no meio do povo. Disseram a Jesus: Mestre, essa mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Moisés nos ordena na lei a apedrejar as adúlteras. Qual é o vosso sentimento sobre isso? Perguntaram a Jesus, né? Ouvindo isso, Jesus se abaixa e começa a escrever com o dedo na terra. Como continuassem a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: aquele dentre vós que não tiver pecado, atire-lhe a primeira pedra. E, inclinando-se de novo, continuou a escrever na terra. Mas eles, ouvindo falar assim, retiraram-se um após outro, os velhos saindo primeiro. E assim Jesus permaneceu a só com a mulher, que estava no meio da praça. Então Jesus, erguendo-se, disse-lhe: mulher, onde estão os vossos acusadores? Ninguém te condenou? Ela lhe disse: não, Senhor. Eu também não te condenarei, respondeu Jesus. Vai e não peques mais. Essa é a descrição que está lá no Evangelho de João. Então é interessante a gente relembrar que na época de Jesus, a lei mosaica, né, é o que imperava no povo judeu, é o que ditava as normas e as regras, né? Então, vários crimes eram passíveis dessa pena de morte por apedrejamento, que era lapidação, né? Idolatria de imagens, ter relações com parentes, com irmãs, com primas, com sogras, blasfêmias, a homossexualidade, falar com espíritos, desrespeitar o sábado, dentre outros, e incluindo o adultério. Mas a lei mandava apedrejar tanto a adúltera quanto o adúltero, né? Mas, com uma sociedade extremamente machista da época, somente as coitadas das mulheres que eram levadas lá para a praça pública para serem apedrejadas até a morte. Só que nessa passagem, quando essas autoridades religiosas, né, escribas, fariseus, sacerdotes, levaram essa mulher pega em flagrante, né, lá para a praça, para perto de Jesus, eles não estavam preocupados com a opinião de Jesus, porque eles já estavam amparados pela lei. Eles podiam botar a mulher lá na praça pública, apedrejar, ela ia morrer, estava tudo certo, né? Mas eles queriam deixar Jesus numa saia justa, tentar pegá-lo em contradição. Por quê? Se Jesus concordasse, né? Porque o escriba, ele perguntou, deixa eu ler de novo aqui. Mestre, essa mulher foi surpreendida em adultério e Moisés manda que a gente apedreje as adúlteras. Qual é o vosso sentimento sobre isso? Por que eles queriam testar Jesus? Porque Jesus estava incomodando as autoridades religiosas, né? Com os seus ensinamentos de amor, de perdão, de caridade, amor ao próximo. Então, ao perguntar isso, eles iam deixar Jesus sem escapatória, porque se Jesus concordasse com isso, com o apedrejamento, com a pena de morte, ele estaria indo contra aquilo que ele ensinava, né? Que é o perdão, a indulgência, a misericórdia. E se ele fosse contra
essa atitude deles contra o apedrejamento, ele estaria indo contra a lei mosaica. E Jesus era judeu. Ele não poderia ser contra a lei na época. Só que os judeus não esperavam, né, que Jesus fosse dar a todos um ensinamento imortal e belíssimo. Aliás, tem vários ensinamentos nessa passagem, né? Quando ele é questionado sobre o que ele acha desse apedrejamento, o que o mestre faz? Ele se abaixa, olha a figura ali, ele se abaixa e começa a escrever alguma coisa na terra. Como tudo que o Jesus fazia era um ensinamento, né? O falar, o andar, o jeito dele olhar, tudo que ele fazia, ele deixava simbolicamente uma mensagem, um ensinamento. Então, o ato dele se abaixar e escrever na terra, porque não se sabe se ele escreveu, se ele desenhou, né? Mas também pouco importa isso. O que importa é o gestual dele, nos ensinando que quando formos questionados para opinarmos sobre a vida de alguém, devemos nos abster, devemos cuidar dos nossos assuntos, da nossa vida, do que temos a fazer. Ou então, se quisermos responder alguma coisa, podemos falar, olha, eu não tenho uma opinião formada sobre esse assunto. Então, Jesus se abaixa, como que dizendo, não é comigo, não é da minha conta, não cabe a mim julgar. Olha que interessante. Mas aí os escribas insistiram, perguntaram de novo, né, como narra aqui o Evangelho de João. Perguntaram de novo, mestre, qual a sua opinião sobre isso? E aí ele levanta e fala, aquele que não tiver pecado dentre vós, que já estavam todos com a pedra na mão, né? Aquele que não tiver pecado dentre vós, que atire a primeira pedra. Quando ele falou isso, ele causou um sentimento de introspecção em cada um daqueles ouvintes que estavam ali. Ele mostrou que todos nós temos erros, que não podemos julgar ninguém, que todos nós temos erros. Os acusadores da mulher adúltera, né, eles perceberam que eram tão culpados quanto ela. E aí começaram a largar as pedras e a se retirar. Começando pelos mais velhos. Quanto mais velho a gente vai ficando, mais a gente, né, vai tendo esse sentimento aí de introspecção dos nossos erros. Uma parte, né? Outra parte envelhece e não consegue também ter essa visão. Mas aí todos eles largaram as suas pedras e foram embora. E Jesus ficou a sós com a mulher adúltera na praça. E aí, tendo os acusadores da mulher adúltera ido embora, Jesus se abaixa, estende a sua mão à mulher e pergunta, mulher, onde estão os vossos acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse, não, Senhor. E Jesus lhe respondeu, eu também não te condenarei. Vai e não peques mais. E aí o mestre deixando para nós mais ensinamentos, mais exemplos, né? Que nós sabemos que não podemos julgar, nós sabemos, mas temos vários motivos para não julgar.
Primeiro, porque não somos perfeitos, porque temos muitos erros, né? E mesmo que você diga, eu nunca fiz isso, né? Nunca fiz isso que a pessoa fez. Você pode não ter feito nesta vida, mas nós temos todo um passado aí comprometedor, né? De muitos crimes, de muitas interpretações errôneas, muitas injustiças, muitas lutas, muitas guerras. Então nós não temos autoridade moral para poder julgar alguém. Quem tinha, né, que era Jesus, não o fez, deixando esse exemplo aí para nós. E também, mesmo se nós pudéssemos, tivéssemos autoridade moral, nós não temos todos os dados necessários, todas as informações necessárias acerca da vida daquela criatura para poder emitirmos um veredito, um pensamento, uma opinião. Como diz Luana de Ângeles, nós teríamos que ter conhecimento das encarnações passadas da pessoa, da atual encarnação até a sua vida intrauterina, para poder emitir um parecer, para poder ter todos os dados ali. Saber quais as razões, quais os motivos que levaram a pessoa a cometer aquele erro. Nós não temos isso. E também, com o ensinamento do próprio mestre, que nesse mesmo capítulo Kardec trata, não julgues para que não sejas julgado. À medida que a gente cria esse hábito do julgamento da vida alheia e de outras pessoas, a gente cria esse hábito em nossa própria consciência. E depois nós vamos nos julgar com essa mesma medida, com esses mesmos hábitos. Então, se formos duros e insensíveis com os outros, a nossa consciência será conosco também. Porque somos nós que vamos nos julgar. É a nossa consciência que vai fazer isso. Outro ensinamento que Jesus nos deixou nessa passagem, além de não julgar, né, claro, foi esse ato de estender a mão para a mulher adúltera, né, nos mostrando que não é atirando pedras nas pessoas que nós vamos ajudar. Não é criticando, não é julgando, não é condenando a pessoa que cometeu um erro, que está passando por um problema ou que está perdida. Mas sim oferecendo a essa pessoa a nossa mão, numa atitude simbólica aí, de estender a mão, oferecer a nossa ajuda, que pode ser emprestando o nosso ombro amigo, os nossos ouvidos, a nossa atenção, a nossa palavra amiga, um conselho, uma palavra de consolo, até o nosso silêncio, a nossa prece. Olha quantas formas nós temos de estender a mão para alguém. Mas sem julgamentos. Tudo isso sem julgamentos. Lembremos disso, né? Porque Jesus foi o único espírito puro que esteve aqui entre nós. Governador espiritual do orbe. Ele esteve presente na formação do planeta há 4,5 bilhões de anos atrás. Ele não julgou, né? Então, por que nós vamos julgar os outros? Ele estendeu a mão à mulher adúltera e disse, vá, vai e não peques mais. Olha que interessante. Não é assim que Deus faz conosco? Quando Ele nos possibilita sempre uma nova oportunidade de viver, de fazer novamente,
de repetir as coisas que a gente não acertou. Não é assim que se dá a misericórdia divina, através das diversas encarnações no corpo físico? Por isso que a doutrina espírita nos explica, os espíritos vieram nos elucidar com relação a isso, que a reencarnação é uma bênção divina. É a manifestação da misericórdia divina. É como se Deus estivesse falando para a gente: Marcília, vai lá, faz de novo, vai lá, volta lá. Aí a espiritualidade amiga reúne as pessoas, né? Olha, essa aqui vai ser sua irmã, essa aqui vai ser sua mãe. Volta lá com essa galera, né? Aprende a ser paciente, aprende a ouvir, aprende a amar. Faz de novo, vá e não peques mais. Ele estava falando para a mulher adúltera, Jesus, né? Quando ele disse, vai, não peques mais, ele estava falando, vai, minha filha, muda de vida, faz diferente. Escolhe outros caminhos, porque a gente não precisa esperar por uma outra reencarnação para a gente acertar, para a gente fazer direito, né? Basta a gente usufruir de uma outra dádiva do Pai, que é o livre-arbítrio. Então nós podemos agora escolher novos hábitos, novos pensamentos, nova forma de agir, né? Novo proceder, através do nosso livre-arbítrio. Então, que possamos, escolher para as nossas vidas, né? Sempre a atitude de não julgar. Vamos aproveitar que o ano está começando e nesta encarnação mesmo, né? Vamos modificar os nossos procedimentos, escolher bons pensamentos, boas atitudes e nunca julgar, nunca julgar. Façamos a nossa parte, porque será sempre entre você e Deus. Feliz Ano Novo para todos nós, fiquemos em paz. Ao término da nossa reunião, sintonizados com a nossa casa, com pensamento elevado a toda espiritualidade de luz, aos médicos e enfermeiros que nos ampararam, que nos auxiliaram nessa manhã, nos dando o remédio que precisamos e merecemos. Vamos agradecer por tudo que recebemos, pedindo por toda a humanidade, por todos os irmãos, encarnados ou desencarnados, amigos ou inimigos, e que cada um possa ser atendido e envolvido pelo manto sagrado da Virgem Maria, nossa Mãe, que sempre olha por todos os seus filhos. Quanta luz nesse ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em
Obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade que sempre nos permite usufruir da sua luz, com a presença de nossos queridos irmãos da Casa de Miguel, que sempre nos auxiliam com sua paz, luz e vibrações de amor nesta reunião de fluidoterapia, envolvendo nossos irmãos encarnados e desencarnados, a fim de melhorarem nas suas dificuldades físicas e espirituais, com a luz dos ensinamentos do Evangelho trazido por Jesus. Senhor, ajude o nosso planeta Terra, cujos países que o compõem ainda trazem a dificuldade do Covid-19, nossos irmãos desempregados, aos irmãos que ainda são orgulhosos e egoístas, para não perderem a oportunidade de crescer moral e espiritualmente dentro da fé, coragem, resignação, caridade e amor, fortalecendo-os na sua trajetória espiritual. Luz e despertar de nossos irmãos desencarnados que ainda guardam sofrimentos de vida passada e saem em busca de vingança, e com isso se afasta do seu progresso espiritual. Peço também, Senhor, orientação e luz pelos irmãos políticos, a fim de que não se distanciem de seus juramentos de auxílio ao povo. Peço pelos asilos, orfanatos, prisões, manicômios, leprosários. Gratidão, Senhor, gratidão, Jesus, gratidão, Maria.